Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós iremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que eu vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Nesse sexto domingo da Páscoa, estamos ainda lendo, refletindo sobre as últimas palavras de Jesus na última ceia. E Jesus vai dizer sobre o amor: alguém que ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará. E ele vai dizer também, que é também um pouco do que nós falamos sobre o amor na semana passada, mas dessa vez ele vai dizer que enviará o defensor, o Espírito Santo. O defensor é aquele que está para nos defender, está para lutar para conosco, está para estar na nossa frente, do nosso lado, para nos defender sobre alguma coisa. Está para nos proteger, nos guardar. Este é o Espírito Santo que João nos apresenta, o defensor. E ele que vai ensinar tudo o que Jesus vai relembrar e ensinar tudo o que Jesus ensinou. Porque Jesus vai dizer que ele, aliás, que os discípulos não se recordaram das palavras que ele disse, não guardaram no seu coração as palavras que o próprio Cristo disse. Mas agora, por isso que ele enviará o defensor, o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que fará com que eles se recordem, é o Espírito Santo que fará com que eles coloquem em prática, é o Espírito Santo que levará eles a viver aquilo que Jesus ensinou. Então, uma vida aberta ao Espírito Santo nos conduz a viver o Evangelho de nosso Senhor, os mandamentos de Deus, viver na graça de Deus. O problema é nos abrirmos a esse Espírito Santo. O problema é confiarmos no Espírito Santo.
O problema é que nós hoje estamos abertos a tantas coisas, mas fechados a Deus. Nós não somos mais dispostos a doar tempo a Deus. Não estamos mais dispostos a fazer sacrifícios a Deus. Não acreditamos mais o suficiente nessa palavra a ponto de saber sofrer por amor a Cristo. E nós, dessa forma, não o conhecemos. Conhecemos superficialmente, o conhecemos de maneira abstrata. E por isso que nós temos essa dificuldade de viver essa palavra, de nos abrirmos ao Espírito Santo, de nos abrirmos ao amor de Cristo. Porque estamos tão preocupados com tantas coisas, e são as preocupações que nos levam a Cristo. Quantos que vão a Cristo por causa da doença? Quantos que vão a Cristo por causa de uma preocupação própria dessa vida? Mas não vão a Cristo por amor. Não vão a Cristo porque Ele é o Senhor da vida. Não vão a Cristo porque Ele é o único que nos dá a salvação. Então nós ainda estamos indo atrás de Cristo pelos milagres, porque por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, realizar na nossa vida, mas não estamos procurando Ele para amá-lo, para honrá-lo, para viver segundo os seus ensinamentos. Então, não nos abrimos ao Espírito Santo. Apesar de nós termos recebido no Crisma o Espírito Santo, nós nos fechamos à graça de Deus. E dessa forma vivemos uma vida na superficialidade. Fazemos sim uma coisa ou outra e achamos que essa coisa está bem, porque os outros fazem pior do que nós. Mas nós não devemos olhar para os outros, não devemos olhar para os erros dos outros, não devemos olhar para os erros do clero, porque o nosso modelo não é o bispo, não é o papa, nosso modelo não são os sacerdotes, o nosso modelo é Cristo. É Ele que é o homem perfeito, é Ele que é o homem que nós devemos imitar, é Ele que nós devemos nos tornar outro Cristo, tornar outro semelhante a Cristo. Mas aí um pode dizer, mas isso é muito difícil, como é possível? Só que se nós formos ver os Atos dos Apóstolos em Antioquia, se eu não me engano, diz que lá foi o primeiro lugar onde chamaram aqueles seguidores de Cristo de cristão. Por quê? Porque eram pessoas pagãs, consideradas pagãs, mas viveram tão profundamente o ensinamento de Cristo, se abriram plenamente à graça de Deus, ao Espírito Santo de Deus, que se tornaram outro Cristo, se tornaram cristãos. E nós hoje carregamos o nome de cristãos, mas somos tão poucos cristãos. Nós não nos configuramos a Cristo. Queremos que Cristo se configure às nossas vontades, aos nossos desejos. Nós vemos na primeira leitura que fala que Paulo
e Barnabé contaram o quanto eles sofreram. O quanto eles sofreram pela palavra de Deus, para pregar o Evangelho. Por isso que eles puderam, nesse primeiro concílio, em Jerusalém, defender a Cristo. Defender aquilo que Cristo queria. Porque eles estavam experimentando na sua própria vida a graça e a força de Cristo. Então, eles tinham esta graça, essa capacidade, esse poder de dizer o quanto Deus, quanto Cristo queria que os novos cristãos, que não eram do judaísmo, não deveriam se tornar judeus, mas eles deveriam simplesmente confiar somente em Cristo. Então não deveriam mais ser circuncidados, não deveriam abraçar a lei, porque Cristo supera a lei. E de fato, eles mudaram o mundo. Por quê? Porque eles viviam tão bem o cristianismo que ultrapassavam a lei dos seus estados, a lei dos seus impérios. Então cativava as pessoas. Sim, perseguiam, injuriavam, e eles abençoavam, eles rezavam, eles perdoavam. E nós não sabemos perdoar uns aos outros. Nós não conseguimos amar uns aos outros. Nós não nos suportamos uns aos outros. Porque falta uma abertura à graça de Deus, ao Espírito Santo de Deus. Eis que em Jerusalém foi feito esse concílio, onde eles puderam compreender como a graça de Deus estava atuando, e dessa forma aceitaram que não se deveria circuncidar. Eles compreenderam o que estava acontecendo no meio deles, que é algo que nós devemos fazer, compreender o tempo em que vivemos, compreender para onde estamos caminhando. E nós estamos caminhando para essa Jerusalém celeste, que fala os Atos dos Apóstolos, que João nos fala nos Atos dos Apóstolos, uma Jerusalém que era a Jerusalém terrestre, que era conhecida porque tinha o seu templo, era o lugar do templo de Deus, onde os judeus deveriam ir para adorar a Deus no seu templo. E na Jerusalém celeste não tem mais templo, não tem mais o templo, porque é o Cristo o templo. Cristo é o templo. Não tem mais sol, porque Cristo é o sol. Cristo é tudo. E nós nos matamos por nada e deixamos o tudo que nós temos por nada, por ilusões, por fantasias. Eis que é por isso que nós adoramos Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Ele é o templo, Ele é o Cordeiro, Ele é o sol, Ele é a salvação, Ele é o Senhor. E nós somos chamados a amá-lo, somos convidados a conhecê-lo para amá-lo, para segui-lo verdadeiramente, nos abrindo ao Espírito Santo de Deus, a esse defensor. Estamos tão com medo
de proteger as nossas vidas, esquecemos que temos um defensor que nos defende, que o próprio Cristo nos deixou. E é interessante porque ele fala no seu Evangelho: eu vou ao Pai e vou a vós, e volto a vós. Mas na realidade, no grego, não existe, são dois presentes. Ao mesmo tempo que Cristo vai ao Pai, Ele vem a nós. Ao mesmo tempo que Cristo vai junto do Pai, Ele vem para nós, Ele está conosco. Mas Ele está profundamente conosco, está intimamente conosco. E se nós estamos superficiais na nossa vida, não conseguimos perceber a sua presença, não conseguimos fazer essa experiência de Cristo na nossa vida. E Cristo nos convida próprio a isso. É Ele que nos dá a paz, é Ele que nos dá a esperança, é Ele que nos dá tudo. Devemos confiar nele, devemos seguir a Ele, devemos procurar na nossa vida amá-lo, conhecê-lo para amá-lo. E para isso que Ele foi ao Pai, para deixar a nós o Espírito Santo, para que por meio do Espírito Santo nós consigamos conhecê-lo, amá-lo e honrá-lo. Isso, colocar em prática na nossa vida os seus ensinamentos. Por isso, irmãos, procuremos nos acordar, procuremos nos abrir à graça de Deus, procuremos de fato buscar esse Senhor que deu a vida por nós, esse Senhor que se entrega por nós. Ainda hoje Ele sofre por nós nesse altar, ainda hoje Ele ressuscita por nós nesse altar e se dá em alimento para que nós possamos ter a vida nele. A nossa vida está unida a Cristo, e quando conseguirmos unir a nossa vida a Cristo, nós teremos a plenitude da vida, teremos a nossa vida plena. Que o Senhor nos ajude a caminharmos sempre para Cristo, não pararmos de buscar a Ele, não confiar tanto nas nossas forças, mas confiar na graça de Deus. Deveríamos nos alegrar porque Cristo nos deu essa possibilidade de ter um relacionamento íntimo com Ele, profundo com Ele. Procuremos nós confiar em Deus, procuremos amá-lo e procuremos sobretudo caminhar para Ele, porque o nosso destino, se nos abrirmos à graça de Deus, se nos abrirmos ao Espírito Santo, nosso destino é a Jerusalém Celeste, é estar aquecido sobre o sol de Cristo. Ele que é a luz do mundo, Ele que é o Cordeiro imolado que deu a vida por nós.